Opa, galera, vamos para mais um exercício do Enem, aqui de 2021, prova de reaplicação. Vamos ler? Vamos resolver. O gráfico está aqui, o plano cartesiano, está aqui o gráfico, é uma curva, deve ser uma exponencial, informa a produção registrada por uma indústria nos meses de janeiro, março e abril. Que aqui no gráfico tem janeiro, fevereiro, março e abril. Origem aqui de tudo, zero, mês 1, mês 2 e mês 3. E o mês de fevereiro está aqui sem produção, vamos ver o que está mencionado aqui. Por problemas logísticos, não foi feito o levantamento sobre a produção do mês de fevereiro. Algum problema. Entretanto, as informações dos outros 3 meses sugerem que a produção nesse quadrimestre cresceu exponencialmente, portanto, vai ser uma exponencial, conforme aponta a curva de tendência traçada no gráfico. Assumindo a premissa, que isso aqui está correto, né, de que o crescimento nesse período foi exponencial, pode-se inferir que a produção, ou determinar que a produção dessa indústria no mês de fevereiro, em milhares de unidades, foi. Opa, nós vamos determinar então qual foi a produção do mês de fevereiro. E aí, quando a gente fala em exponencial, em função exponencial, porque aqui é o gráfico, nós vamos tratar o seguinte: o y, o f de x, ou chama de y, ou chama de f de x, é o nome da função, ou seja, a imagem, o resultado está atrelado a um valor de x, que é uma constante, né? Um valor, uma constante, mais b vezes c elevado a x. X aqui é a variável. A é constante porque vai cortar aqui o eixo da produção, que é o eixo y, em algum momento, ou zero, diferente de zero. Tá? O b aqui tem que ser diferente de zero, porque se for zero, isso aqui vai ficar zerado, não vai ter a exponencial. O c tem que ser maior do que zero, diferente de 1, porque 1 elevado a alguém é 1, né? E maior do que zero, porque aqui não pode zerar e não pode ser negativo. Tá certo? E x qualquer valor. E o que a gente tem mais era, bom, eu preciso de pontos, então, para a gente jogar nesta função, nós precisamos determinar a função para a gente saber aqui o que aconteceu no mês 1, que resultado vai dar aqui. Tá certo? A gente vai querer saber isso aqui. Então, eu preciso determinar a função. Para determinar essa função, eu tenho 3 pontos que são conhecidos. Janeiro é o mês zero da contagem. Então, para zero, eu tenho 0 e 120. 0 e 120 é um ponto. No mês, né, do 1 a gente não tem, mas o mês 2, que é o mês de março, eu tenho x valendo 2 e o y, nesse caso, o valor, né, lá do eixo da produção de 480. E finalmente o mês de abril, que é o mês 3 naquela contagem, né, porque é mês zero, inicial, origem, tá? E correspondente a 960. Então, 3 pontos que serão suficientes para a gente determinar, então, essa nossa equação. Ou é melhor, né? Era a função. Então, eu vou até pegar aqui uma tinta branca. O que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai montar um sistema, né? Jogando esses 3 pontos nessa função e determinando aqui, então, o nosso sistema. Tá? Vamos fazer isso. Só que é o seguinte, olha o que acontece. Eu vou mudar a ordem, vou colocar isso aqui antes no primeiro membro, igual o segundo membro eu vou substituir, porque y, f de x, eu tenho aqui. Eu tenho x, né? Vamos lembrar, esse primeiro é o x e o segundo é o y ou f de x, tá? Tanto faz. Então, para esse caso aqui, eu vou ter assim, o a mais o valor de b vezes c elevado ao valor de x, que nesse caso o x é zero, e isso aqui elevado a zero vai dar 1, vou deixar aqui, já poderia fazer direto, né? Poderia, vou deixar assim. E isso vai ser igual a 120, que é o valor de y, ou f de x. Perfeito? Agora vamos para o segundo aqui. Ó. Então também vai continuar a mais b, certo? Vezes o valor de c, que neste caso o valor de c é o c elevado ao valor de x, que nesse caso é 2. Perfeito? E isso tem como valor de y o 480. Ok? Ok. E por último aqui eu tenho a mais b
vezes C elevado a 3, porque o x aqui é o 3. E isso aqui vai ser igual a 960. Está aqui. Jogados os valores que existem, que é somente o x e o valor de y, ou f de x. Perfeito? Bom, no próximo passo, vou fazer o enxugamento de algumas coisas aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou continuar assim. Olha só o que acontece aqui. Vai ficar A. Aqui, C elevado a zero é 1, não importa o valor de C. Então, fica A mais B igual a quê? Igual a 120. Perfeito? Perfeito. Aqui não dá para fazer nada, eu vou deixar. Estou fazendo passo a passo, mas aí você verifica, né, como você vai fazer isso aqui. Tá? Se vai fazer direto, né? Claro que numa prova você faz direto. Então, por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui já poderia ter feito aqui, mas subentendendo que tem pessoas com dificuldades, estou fazendo todo o processo para ajudar estas pessoas que têm maiores dificuldades, que é importante para aprender. Ok? Ok. O que eu fiz aqui só deu para resolver essa passagem. Agora aqui é o seguinte. Como é que você vai resolver esse sistema? Algumas maneiras. Eu vou resolver o seguinte. Olha o que acontece aqui. Isso aqui eu posso isolar o A. Porque o A aqui está sozinho, o B já está complicado ali, mas o A vai ficar quem? 120 menos o valor de B. Então o que eu fiz aqui foi isolar o A. Podia isolar o B? Até poderia, mas o A fica assim. Então é o seguinte, isso aqui eu isolei, vou pegar o A e substituir nessas duas. E o que vai acontecer? Vai ficar um sistema com duas variáveis. Perfeito? O que vai acontecer? Não vou fazer direto também. Então, no lugar de A aqui, eu vou substituir por quem? Por 120, né? Menos o valor de B, mais, tá aqui, né? Aqui. B vezes C elevado a 2 igual a 480. Vou fazer todos os passos, certo? A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou substituir o A aqui. Então, vai ficar 120 menos B mais quem? O que está aqui, que é B vezes C elevado a 3. Certo? Certo. Igual a 960. Então, eu fiz aqui o seguinte, dessa passagem para cá, aqui eu isolei o A e estou substituindo o A aqui, tá certo? Aí vai dar um novo sistema que eu vou juntar, claro que você faz da melhor rapidez possível, mas eu vou fazer passo a passo. Então, aqui eu vou deixar da seguinte maneira, tá? Eu vou aqui, vai ficar quem aqui? Ó, essa partezinha aqui vai ficar menos B mais, né, o valor de B C elevado a 2, e nós vamos passar este cara para cá, só que ele vai passar negativo. E quando ele passar para cá negativo e somar 480, vai ficar 360. Perfeito? Foi isso que eu fiz. A mesma coisa aqui, olha, menos B, né, mais BC elevado a 3, e aí eu vou passar o 120 para cá, vou tirar daqui, o que vai ficar 800, né? Vai tirar 120 e vai ficar 840. Então, o que foi feito aqui, passou o 120 negativo e 480 menos 120, e aqui 960 menos, né, o 120. Bom, qual é o próximo passo, O que você vai ter que fazer aqui? Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu tenho que resolver isso aqui, eu posso resolver de algumas maneiras, tá? Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou mexer no sinal desse primeiro membro, tá? Eu vou mexer no sinal e eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar em evidência, porque aqui tem C ao quadrado, C a terceira, aqui é B elevado a 1. Eu vou colocar em evidência, né, num próximo sistema. Dá para resolver? Pode isolar o B aqui, substituir aqui o B, pode. Olha só, vou dar uma sugestão. Eu vou colocar aqui o B em evidência, usar a forma de fatorar simples, né, termo comum em evidência. Porque o B aparece aqui e aqui, só que eu vou colocar só o B. O B dividido por B vai dar 1. Só que eu tenho aqui o mais com menos, aliás, vou
Além disso, eu vou inverter a ordem, vou inverter a ordem. Poderia fazer isso aqui para depois fazer, né, inverter a ordem para depois fazer o que eu vou fazer, mas não preciso. Eu vou colocar o B em evidência. Quando eu colocar esse B em evidência, eu vou primeiro fazer essa divisão. C ao quadrado, BC ao quadrado por B fica C ao quadrado. E esse menos B dividido por B fica menos 1. É isso que eu queria fazer. Tá? Não precisava fazer antes, eu fiz assim. E aqui eu vou copiar, que é 360. Certo? A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou colocar B em evidência. Ok? Então, BC ao cubo por... Opa, era. Ali você já foi direto e esqueceu de fazer uma coisa. Aqui é C menos 1. Não é verdade? E verdade, era, você, né, pecou de novo aqui, não, era C ao quadrado, eu só dividi o B. Aqui é o seguinte, também B em evidência, então aqui vai ficar C ao cubo menos 1, porque eu estou invertendo a ordem, tá? Primeiro eu fiz essa operação, agora eu estou fazendo aqui, vai dar mais com menos é menos, e isso é igual a 960, certo? Opa, era 940, precisa de pressa, né? 840 era 840. Ok. E aí, Eric, o que você vai fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma divisão, tá? Vou fazer uma divisão aqui, ó. Ou seja, eu vou dividir aquela expressão por essa expressão de baixo. Quando eu faço isso, tá? Quando eu faço isso, olha o que vai acontecer nisto daqui. Então, quando eu faço isso ali, vai acontecer o seguinte. Este cara aqui, que é o B dividido por B, vai cancelar, ou seja, vai dar 1. Era isso aqui. Isso aqui, por enquanto, calma, vai ficar assim ainda. Só que esses dois dá para fazer alguma coisa por enquanto. Bom, eu corto o zero daqui com o zero daqui. O 36 dá para dividir por 12. 36 por 12 dá 3. Por quê? Porque 84 por 12 dá para dividir também, que vai dar 7. Então, eu dividi, não dividi decimal, deixei inteiro. Tá? E aí, o que acontece? O que é que sobrou daquilo? E a outra parte? Você vai, calma, a gente vai fazer. Então, ficou lá em cima. C ao quadrado menos 1 sobre, embaixo, C ao cubo menos 1. E aí, onde vai dar isso? Calma, a gente vai chegar numa equação, que agora a gente vai pensar em equação, tá? Isso é igual a 3 sobre 7. A gente vai pensar em equação. Mas e aí, o que eu faço agora? Bom, é o seguinte, a gente vai trabalhar com o caso de fatoração. Lá em cima, dá para perceber que é aquele produto da soma pela diferença, ou seja, quando eu tenho entre esses caras o negativo, eu tenho C menos 1 multiplicado por C mais 1. É exatamente assim. Isso é aquele caso do produto da soma pela diferença ou a diferença pela soma. Toda vez que eu tenho o A, né, A menos B. Tá? No caso, A ao quadrado, B ao quadrado, ou no caso é 1 ao quadrado, é 1. Embaixo tem um caso de fatoração também, que isso aqui, embaixo, vai ficar exatamente isso aqui, ó. C menos 1, esse caso de fatoração, quando eu tenho A ao cubo menos B ao cubo, no caso aqui é C e 1, vezes C ao quadrado mais C mais 1. Isto é, né, a forma fatorada de C ao cubo menos 1. Se fosse mais zero, aí é outra história. Não é isso daqui. Tá? Não é exatamente isso. Você pode pôr aqui o que você fez. Esse é aquele caso de fatoração que é o seguinte. Tá? Deixa eu... Opa. Esse é o caso de fatoração. Aquele caso, deixa eu colocar aqui mesmo. Ó, onde eu tenho... Por exemplo, vou transformar x ao cubo menos y ao cubo. Eu tenho a diferença de dois termos elevado ao cubo cada um deles, tá certo? A forma fatorada disso aqui é x menos y, que é o que está aqui, né? X menos y, vezes o primeiro aqui, x ao quadrado,
mais o produto de x vezes y, tá? Mais y ao quadrado. É isso aqui. Que são esses caras exatamente. É o c ao quadrado, como aqui é 1, né? 1 vezes alguma coisa. Então, essa é a forma fatorada daquela expressão. Quer dizer, essa expressão aqui é a forma fatorada desta expressão, que vem disso aqui. Olha o que acontece aqui, ó. Esse cara aqui, eu simplifico com este. E aí era o que você vai fazer agora. Agora nós vamos fazer um trabalho que é multiplicar em cruz para a gente determinar a equação que vai ficar somente em C. Posso fazer direito? Pode. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Isso daqui, tem que fazer pequeno, que eu preciso de espaço aqui. Isso aqui vai ficar o seguinte, ó. 3 vezes isso. Ó, 3 vezes isso é 3c ao quadrado mais 3c, ok? Distributiva, ó. 3 vezes aqui, 3 vezes 1, 3, igual, já poderia também já passar negativo, esse 7 vezes c, 7c, e esse 7 vezes 1, multiplicação em cruz, ok? E aí nós vamos ter uma equação do segundo grau, né? Uma equação do segundo grau, que é o seguinte, 3c ao quadrado, continua 3c ao quadrado, perfeito? Aqui esse 7c passa negativo, ó, passa negativo, então aqui vai ficar menos 4c, menos 4c. Esse também, esse 7c passou negativo, ficou 3c menos 7c, por isso que menos 4. 7 também vai passar negativo, vai ficar menos 4 aqui também. E o que é que deu? Deu uma equação do segundo grau para resolver. E na equação do segundo grau para resolver, vou até mudar de cor para não ficar a mesma cor o tempo todo, vou jogar aqui um azul, tá? Um azul. E vai ficar o seguinte, aí você vai determinar um delta, que eu vou fazer direto, que você vai fazer isso passo a passo, que é esse cara ao quadrado, que é 16, vai dar mais aqui, porque é menos 4 vezes esse menos 4 dá 16, vezes 3, 48, ok? E nós vamos ter aqui um delta que é 64. Aí você vai calcular lá o C, né, porque é o C que a gente está calculando, que vai ficar quem? Menos B, aqui é menos 4, vai ficar mais 4. Mais ou menos a raiz quadrada de 64, que é 8, sobre o valor de, né, 2A, aqui é, né, lembra da fórmula de baixo? Aqui é 6, se quiser 3, isso vai dar 6. Tá certo? Aqui é o seguinte, vamos ver quanto C. Nós vamos ter um C que vai ser o que aqui era, ó, 4 mais 8 dá 12, 12 por 6 é 2, certo? E um outro C que vai ser quanto? Era um outro C que vai ser 4 menos 8, né? Dá menos 4 sobre 6. Olha, menos 4 sobre 6 é menos 2 sobre 3. Só que aqui deu negativo. Olha, se deu negativo, era esse cara aqui não vai servir mesmo, certo? Por quê? Porque eu vou fazer uma divisória aqui, porque o C aqui tem que ser positivo e diferente de 1. Esse C aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, esse C, ele tem que ser positivo, maior do que 0 e diferente de 1. Tem que ser, para ser uma exponencial. Então, neste caso aqui, o C está valendo 2. Ok? O C está valendo 2. Este é o valor do C que nos interessa. Nós temos o valor de C. Agora a gente vai determinar o B e vai determinar o A para ver o que vai dar B e A para a gente montar a equação. Bom, eu não posso determinar o A porque o A depende do B, tá certo? Então é o seguinte, eu vou pegar aqui uma equação, tá? Essa daqui, tá vendo isso aqui que dá 360? Claro que eu, né, já fiz algumas coisas aqui, tá? Eu posso, né, isso aqui sem cancelar nada, tá? Sem dividir nada, podia ser aqui também, mas isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Vou pegar esta expressão para a gente determinar o valor de B, ok? Determinar o valor de B.
Podia ser a de baixo? Poderia, mas eu vou pegar uma mais simples. Se eu pegar essa expressão para determinar o valor de b, o que acontece? O b está aqui, eu não tenho. O c a gente tem, está aqui, que é 2. 2 ao quadrado é 4. Menos 1. E isso é igual a 360. Tem que ser o 360, porque essa simplificação foi feita para divisão, ok? Aí eu tenho aqui 3b, porque aqui vai dar 4 menos 1, 3, que multiplica b, igual a 360. E aí, portanto, o valor de b, ele vai ser igual a quem era? O 360 dividido por 3. Olha, 360 dividido por 3 é 120. Eu tenho c, tenho b, está faltando agora o a. Eu tenho b, tenho c, está faltando o a. Quem é o A era? Eu vou pegar esse cara aqui, vou deixar indicado, né, para você não esquecer. Vou pegar este cara e agora eu vou substituir aqui. Ó, vou deixar a seta aqui, ok? Vou tirar daqui e vou substituir lá. Ficou melhor? Bom, então o A aqui eu já vou ter e o A vai ser quem? Zero. Por que zero era? Porque é 120 menos 120, já que o B é 120, o A vai ser zero. E o que eu tenho agora? Nós temos agora, deixa eu fazer uma divisória aqui, perfeito? Deixa eu fazer uma divisória. E o que eu tenho agora era como para montar a nossa expressão, que é a expressão está aqui. Vou colocar aqui, ó, f de x, ok? Vai ser igual, o valor de a é zero, nem vou colocar, porque aqui a é zero. O b, que vale 120, o b vale 120, vezes o c, que é 2, olha o c aqui, elevado a x. O x, claro, a gente não tem. Está aqui a nossa expressão e nós precisávamos calcular. Ok? E finalmente, vou até mudar de cor mais uma vez, e finalmente, o que acontece aqui? Nós queremos saber para o mês 1, para x igual a 1, que é o mês de fevereiro, né, o que vai dar ali como resultado. Então eu vou substituir, ó, f de 1, porque o mês de fevereiro é o mês 1, mês 0 é janeiro, 1 fevereiro, vai ficar 120 vezes 2 elevado a 1, certo? 120 vezes 2 elevado a 1. E neste caso aqui, vou fazer isso aqui, 2 elevado a 1 é 2 vezes 120 dá 240, que é a resposta que nós estávamos procurando para o mês de fevereiro. Portanto, a letra como resposta aqui é a letra C. Por quê? Porque o mês de fevereiro é o que a gente estava procurando determinar a produção do mês de fevereiro, que é a nossa letra C. Tá certo? Um exercício que deu um pouco mais de trabalho para resolver, mas tem uma sequência de resolução, tá? Presta atenção, foca, retoma o vídeo, que é um bom exercício, é um bom aprendizado. Era o que envolveu, que conteúdos envolveram? Eu já sei, já vi, mas olha só. Envolveu o gráfico, porque está falando de função exponencial, plano cartesiano, ali está representado. A função, conceito de função exponencial. Envolveu o sistema linear, caso de fatoração, a gente relembrou o caso de fatoração, tá certo? Simplificação algébrica, a gente andou fazendo esse processo, né, de simplificação algébrica. E as operações elementares, tá ok? Então, ficou mais trabalhoso, mas dá para aprender. Esse exercício pode levar para outros contextos que mudam alguma coisa, né? Mas é um bom exercício, um desafio interessante para as provas do Enem, vestibular e aí para o seu curso. Então, não esqueça, né? Se gostou, inscreva no meu canal, compartilha. Então, aquele abraço.